Para você que não sabe, nós estamos oficialmente chegamos no ponto que é a metade da temporada regular da NBA. A maioria dos times já jogou 41 partidas, então cabe agora a gente olhar para os principais prêmios individuais dessa temporada: novato do ano, defensor do ano, técnico do ano, melhor sexto homem, jogador com maior evolução e MVP, e parar, e olhar. Se acabasse hoje a temporada, quem seriam os vencedores? Começando nesse vídeo com melhor sexto homem. E para você que está assistindo esse corte depois, vai sair aí um outro corte com jogador com maior evolução e MVP. Vamos passar primeiro quais são as nossas categorias. Todas as nossas tier lists vão ser essas, começando embaixo por não cabe, caras que até cabe pelo menos estar aqui na conversa de entrar na tier list, está na imagem, mas não cabem de fato na disputa do prêmio hoje. Corre por fora, jogadores que estão aqui, cabe assim uma mençãozinha. Menção honrosa de fato são caras que podem acabar, brigando pelo pódio, mas aqui ficaria terceiro, segundo lugar, e favorito eu vou deixar apenas um, com base nas minhas métricas, e você pode comentar se você discorda ou concorda, qual seria o meu favorito hoje, beleza? Começando pelo sexto homem da temporada, nossos concorrentes são Naz Reid do Timberwolves, Colin Gillespie do Suns, Anthony Black do Magic, Jaime Jaquez Jr. do Miami Heat, Reed Sheppard do Rockets e o AJ Mitchell do Thunder. Se você achou que faltou alguém nesse ou qualquer um dos nossos prêmios, deixa aí nos comentários, beleza? Começando pela categoria de não cabe, eu vou abrir com o Anthony Black com uma consideração técnica. Anthony Black hoje tem mais jogos como titular do que como reserva. Então, se isso não mudar até o final da temporada, não vai caber, beleza? Então, ele vai ficar nessa categoria mais ou menos com essa métrica. Agora, se até o final da temporada ele, de fato, entrar na margem que a gente considera, que a NBA, considera justo para entrar na votação de melhor sexto homem, eu acho que ele provavelmente pode subir algumas categorias aqui, mas considerando que hoje, e a gente está olhando para metade da temporada como um recorte exato, hoje ele não caberia. Colin Gillespie. Outro cara que talvez não cumpra a cota de jogos como reserva para estar nesse prêmio. É bem possível que esses dois fiquem de fora por conta desse princípio dessa análise. Agora, tanto um quanto o outro, eu acho que poderiam subir para, no mínimo, menção honrosa, caso de fato termine a temporada com uma quantidade suficiente de jogos saindo do banco. Para mim, esses aqui são os principais concorrentes. Eu vou abrir a menção rosa com o AJ Mitchell. No começo da temporada, muita gente já estava considerando ele como o principal candidato. Teve, assim, uma quedazinha que não foi só apenas uma queda dele, não jogando no mesmo nível das primeiras partidas, mas também até um aumento de rendimento dos outros concorrentes aqui. Então, para mim, hoje, o AJ Mitchell ficaria na menção honrosa, mas poderia disputar o prêmio a ver, como seria até o final da temporada, caso ele suba de rendimento, algum desses outros jogadores caia, enfim, tem muita coisa para rolar ainda, mas hoje, para mim, ficaria em menção honrosa. Entrando no pódio, eu abriria hoje com o Reed Sheppard. Cara, o Reed Sheppard pode concorrer seriamente a esse prêmio, tá? Enquanto eu gravo isso aqui, a gente acabou de ter algumas amostras, principalmente do jogo contra o Minnesota Timberwolves, em que ele pegou fogo e decidiu a partida pro Rockets. Ele já fez isso algumas vezes. Então, assim, o Sheppard é desses reservas que muda a qualidade do time quando ele entra, muitas vezes muda o patamar da partida. Então, assim, esse garotinho é encapetado, joga muito no ataque, na defesa ele é muito fraco, mas ele tem tentado melhorar. Isso também é uma coisa que vale dizer, é bem notável. Em segundo lugar, eu ficaria com o Naz Reid, e Jaime Jaquez hoje seria o meu vencedor. De novo, até o final da temporada, como é um prêmio em que existe um número X de jogos, que agora eu não sei de cabeça, você pode conferir aí, mínimos que o jogador tem que sair do banco para competir, para mim, principalmente Colin Gillespie não, o Anthony Black, se ele terminar com um concorrente válido para esse prêmio, acho que ele arrisca um pódio e arrisca até talvez vencer. Todos esses, assim, esses quatro aqui, eu acho que a gente tá numa salada de frutas que você pode mexer na ordem e talvez seja justo. Mas eu vou deixar assim. Comenta aí o que você concorda e discorda. Para novato do ano, nossos concorrentes são Cooper Flagg, Conk Newpel, VJ Jucombi, Derek Queen, Igor Damin, Caleb Love, do Portland Trail Blazers, Dylan Harper, Ace Bailey, Jeremiah Fierce, Maxime Reynaud e o Cedric Coward. Abrindo o não cabe, hoje eu boto Caleb Love,
Um jogador que teve uma crescente muito boa aí, conforme alguns caras do Portland Trail Blazers se machucaram. Tem mostrado coisas legais. Eu não sei se ele vai continuar tendo o mesmo tanto de oportunidades, conforme alguns jogadores voltam de lesão. E assim, até considerando o escopo da temporada inteira até agora, eu acho que, por mais que ele teve bons momentos mais recentemente, lá no começo, por exemplo, era um cara que nem tinha muitos minutos. Então, eu acho que ele fica atrás desses outros. Eu acho que hoje o Ace Bailey também não cabe. Cara que entrou muito hypado no draft. E de vez em quando, ele mostra coisas bem legais. Eu acho que não é o caso também de você olhar para o Ace Bailey e falar que ele deu errado. Eu acho que é um jogador que, diferente um pouco talvez do que muita gente achou, vai precisar de um pouco mais de tempo de se adaptar de vez à NBA. Mas é muito interessante já que ele tenha algumas dessas partidas em que ele mostre de fato um teto alto. Agora é tentar trabalhar para refinar, né, polir o jogo dele para que ele tenha um desempenho um pouco mais constante, um papel um pouco mais importante. Eu acho que eu vou deixar em não cabe também de Jeremiah Fears. Gosto muito desse novato, tá? Eu acho que ele é um jogador inteligente. Ofensivamente ele é muito esperto e muito refinado já o jogo dele em alguns momentos, mas ele já esteve melhor na temporada. E alguns outros jogadores aqui começaram a jogar melhor também desde então. Mas ele é um bom jogador, eu acho que tem um futuro bem legal, no mínimo para ser um excelente reserva, assim, um cara que talvez poderia daqui a alguns anos figurar nessa lista aqui. Mas hoje, para mim, o Jeremiah Fears não caberia. E por mais que seja um jogador interessante, para mim o Renault também não cabe. É um papo um pouco parecido do Caleb Love. No começo da temporada era um jogador que quase não tinha muita oportunidade, né? Conforme ele foi ganhando de fato essas oportunidades, ele foi crescendo. Talvez até o final da temporada a gente poderia colocar ele como menção rosa, correndo por fora. Mas hoje, pegando o escopo de hoje, né? De 42 partidas mais ou menos, 41 por aí, acho que ele ainda não cabe. Acho que o John Harper caberia até aqui, tá? Não cabe. Porque as últimas, assim, o último mês do Dylan Harper foi levemente decepcionante. Eu não acho que é alguma coisa que vale a pena você, enquanto torcedor do Spurs, ou um cara que gosta do Dylan Harper, por exemplo, não acho que vale a pena você se estressar quanto a isso. Eu não acho que é motivo de preocupação. Mas, né, analisando aqui pro prêmio de novato do ano, isso pesa. Tem outros caras aqui que foram um pouco mais consistentes, que tiveram esse último mês, por exemplo, muito melhor do que o Dylan Harper teve. Mas eu sou fã do Dylan Harper, eu acho que ele vai ser um dos melhores jogadores dessa classe daqui a alguns anos. Mas para esse prêmio, acho até que eu vou deixar no não cabe e vou subir o Igor Lemin pro corre por fora. Igor Lemin tá mostrando um jogador legal, um jogador com um teto interessante, um jogador um pouco mais polivalente, talvez, do que algumas pessoas poderiam pensar. Um jogador que está conquistando um pouco de espaço nesse time em absoluta reconstrução, que era até esperado que ele tivesse esse espaço. Então, assim, não tem sido um super desempenho, tem mostrado lampejos, potencial legal, e era exatamente o que o Nets, assim, gostaria, no mínimo, de receber dele. Para mim, é um cara que pode correr por fora. E para mim, o Cedric Coward vai abrir a menção rosa. Eu acho que é um dos novatos mais estáveis, e aqui já começa a entrar um pouco de gosto pessoal, porque talvez você, aí de casa, e principalmente se for torcedor do Memphis, colocaria ele até um pouco mais alto. Eu não acho que é injusto, não. Cabe muito bem estar nessa conversa, é um dos jogadores mais sólidos aqui. O auge de desempenho que cada um desses caras mostrou até agora na temporada, eu acho que o do Cedric fica abaixo de todos os outros aqui. E eu, novamente, também influenciado por gosto pessoal, mas a tier list é minha, você comenta as suas se você quiser. Eu vou botar o VJ também em menção honrosa. Gosto muito do VJ, acho que ele teve altos bem altos nessa temporada e baixos que foram, assim, também não são motivos de preocupação, mas que é levemente decepcionante. Se ele tivesse mantido um nível um pouco mais constante até nos pontos em que ele não estava tão bem, eu acho que isso equilibraria a performance dele e a gente lembraria mais até daqueles momentos brilhantes que ele teve aqui e ali, principalmente no começo da temporada e em alguns momentos mais recentes. Acho que ele pode ficar no pódio até o final da temporada, mas brigar, difícil. Da mesma forma, eu vou começando a abrir no pódio com o Derek Queen. Eu sou fã do Derek Queen, estou completamente Derek Queenizado. Acho que é uma possível estrela para o futuro, que o Pelicans está tentando moldar aí. Cara, esse cara é uma joia rara, um diamante bruto. Ser o melhor jogador dessa classe, eu acho que muito difícil, principalmente por causa desses dois caras aqui embaixo. Mas esse moleque tem um teto muito alto, é assim, um jogador extremamente versátil ofensivamente, um desses caras que dá para comandar o ataque por ele. E aí a gente poderia falar dele e só desses outros dois aqui nessa categoria de jogador ofensivo. Isso pra mim já é muita coisa.
Agora, falar desse segundo lugar e do primeiro por consequência é difícil. A corrida é essa aqui. Eu não acho que existe uma resposta 100% correta se você fala Cooper Flag de boa, por mim, pelo menos, se você fala Conk Newport de boa. Acho que o Cooper Flag tem consideravelmente um teto maior, até. Eu acho que o Cooper Flag vai ser o grande jogador dessa classe com sobras daqui a alguns 3 anos, como, assim, não é um hot take isso, mas é a minha opinião, de fato. Concordo com a maioria nesse quesito, né? Agora, pro prêmio de novato do ano, eu vou ficar com o Conk Newport por enquanto. Eu acho que ele mostrou um nível alto mais constante até agora. E tem sido absolutamente impressionante também. Eu acho que vale a pena a gente pelo menos mencionar o fator de relativa surpresa até, né? Que traz um desempenho tão intenso do Newport, que não era, assim, um dos caras mais hypados do draft. A expectativa maior quando ele entrou é que ele fosse ser um jogador sólido. E ele tá mostrando que pode ser talvez até uma estrela com o jogo dele que, assim, lembra até caras como Klay Thompson, sem querer comparar diretamente. Mas é um cara com muito futuro que para mim hoje seria o novato do ano. Você fazer isso aqui, não acho que seja nenhum crime também não, mas eu fico com o Newport hoje, até o final pode mudar. Técnico do ano é um, assim, menos hypado, né, dentre os prêmios, mas eu acho que é bem legal de comentar porque diz muito sobre os times. Os nossos concorrentes são J.B. Bickerstaff do Detroit Pistons, Mark Daigneault do OKC Thunder, Eric Spoelstra do Miami Heat, o Rajakovic do Toronto Raptors, o Watt, né, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o Watt do Phoenix Suns, Joe Mazzulla do Celtics e o Mitch Johnson do Spurs. Vamos começar o Não Cabe com, me dói dizer, porque pra mim é o melhor técnico aqui. Pra mim é o melhor técnico da liga. Mas olhando pra campanha do Heat, o que se espera desses outros times aqui, o que esses outros caras conseguiram fazer as equipes entregar, por mais que eu acho que o Spoelstra é mais técnico, pra vencer esse prêmio, acho que não é o ano. O que é triste porque o Spoelstra, mesmo sendo esse super técnico aí, já se consolidou como um dos maiores técnicos da história da NBA pra mim. Mesmo assim, ele ainda não tem um prêmio de técnico da temporada, né? Acho que até o final da carreira dele ele vai ter, até porque ainda é um cara relativamente jovem, e talvez até fosse o caso de já ter vencido alguma vez. Vale a pena até olhar depois. Mas hoje, para essa temporada, a não ser que o Heat consiga aí uma arrancada até o final, acho que não cabe. Acho que a gente pode subir até pro corre por fora, começando para mim com o Rajakovic. Acho que ele tem mostrado um basquete legal com esse Raptors, e eu acho que vale a pena mencionar até que o Raptors, por enquanto, tem um ataque melhor do que muita gente poderia esperar. Esse time do Raptors, pelos nomes que eles têm, defensivamente sempre foi normal a gente esperar que eles fossem um time forte, e de fato tem se mostrado como tal. Agora, ser um time funcional no ataque, que é mais ou menos o adjetivo que eu usaria hoje, não acho que era necessariamente esperado. A ver como termina a temporada, eu acho que ele não chega a ser uma menção honrosa como esses outros aqui pra mim, mas ficar no corre por fora pra mim é justo. E eu vou começar a menção honrosa com o técnico do Suns, o Walt. Eu acho que ele pode até subir. Até o final da temporada pode ser mais considerado do que esses outros para pegar um pódio, talvez até para vencer. A Conferência Oeste é muito forte, então talvez o Phoenix Suns não se sustente assim nessas primeiras 5 ou 6 posições até o final. É um time coletivamente muito forte, muito organizado, tem um plano de jogo muito legal. Eu tô gostando muito mesmo do trabalho que esse cara vem mostrando até agora. Mas para vencer, eu acho que hoje ele não chega a entrar num pódio, por exemplo. Para mim, esses 4, mano, todos têm casos muito legais para se fazer. Fica muito difícil escolher alguém para não entrar nesse pódio. Eu acho que hoje eu deixo o Mark Daigneault como menção honrosa. Difícil fazer esse corte porque ele é o técnico de uma campanha histórica, mesmo que não chegue ali a sonhar de 70 vitórias, talvez. Ainda assim é uma campanha histórica. De um time que enfrentou problemas ao longo dessa temporada e mesmo assim tá conseguindo ter esse nível de dominância. Mas ele já ganhou esse prêmio anteriormente. Não é exatamente uma novidade o Thunder estar nesse nível. Então eu acho que ele acaba ficando um pouco atrás nesses fatores. Mas não acho que seria injusto também, até o final da temporada, ele até conseguir uma campanha que eu classifique como vencedor desse prêmio. Não acho loucura, não acho que seria injusto. Mas hoje eu ficaria com esses 3 na frente e para mim abre o pódio Mitch Johnson. Gosto muito do trabalho que ele tem feito, acho que o time tem, digamos, alguns pontos a melhorar ainda, que não diz respeito apenas à comissão técnica, eu acho que diz respeito mais até
o encaixe das peças, quais peças de fato ele tem em algumas posições, alguns jogadores também saindo e entrando da lineup por lesão, mas é um baita trabalho, um cara que está se mostrando um bom sucessor ao Popovich. Claro que são sapatos gigantescos a se preencher, mas eu tenho gostado muito do Mid Johnson, mas para mim ele fica em terceiro. Agora, o vencedor para mim hoje, considerando tudo, cara, não achei que seria o caso, mas para mim seria o Joe Mazzulla. Para mim seria o Joe Mazzulla. Eu não esperava de forma alguma que o Boston Celtics viria para essa temporada tão sólida. A Conferência Leste é uma bagunça, e isso também propicia o Celtics uma posição que é até, digamos, um pouco maior do que o próprio recorde de vitórias ou derrotas. Mesmo assim, com tantas saídas do time, com a ausência do Jason Tatum, com um banco que a gente entrou nessa temporada achando que era um banco muito fraco, mas tem vários jogadores que estão mostrando que são muito melhores do que a gente esperava. Muitos jogadores mesmo. E isso, aliado a um plano de jogo sólido que está conseguindo criar vitórias e alguns ajustes legais para um time que jogava de maneira muito ensimesmada na temporada passada, para mim classificam o Joe Mazzulla talvez como o favorito hoje, mas situação assim parecida um pouco com do Cooper Flag com o Newpo, se você quiser trocar esses dois, eu acho que é absolutamente justo. O JB também tem feito um baita de um trabalho como técnico do Pistons. Para mim seria hoje essa aqui a minha lista. Então vamos aqui para o último dos palpites desses prêmios desse corte, agora com o defensor do ano. Concorrentes: Chet Holmgren, Rudy Gobert, Bam Adebayo, Amen Thompson, Evan Mobley, Cason Wallace, o Scottie Barnes, Ausar Thompson e ele, Victor Wembanyama. Para mim, eu vou abrir o Não Cabe com hoje, Evan Mobley. Primeiro que a régua para você ganhar 2 vezes é alta. Então, ainda mais que não foi uma vitória da temporada passada do Mobley como defensor do ano incontestável também, não acho que chega a ser injusta, mas de fato, de forma alguma foi incontestável. Eu acho que ganhar 2 vezes teria que fazer uma campanha muito boa, e a campanha dessa temporada já é pior do que a última. Então não acho que vai ser o caso. Ainda e não cabe, para mim, Amen Thompson. O Rockets é um time bom defensivamente, mas não é, um dos 5 melhores. Isso já dificulta um pouco o próprio caso dele enquanto a principal peça da defesa deles. Eu acho que ele até é o melhor defensor, mas pelo jeito que o time joga, nem sempre ele é o defensor mais importante. Tem uma distinção pequena, mas uma distinção ali. E aqui é um pouco de preferência pessoal também, acho que ele é um pouquinho superestimado enquanto defensor, embora seja muito bom. Eu acho que ele ainda pode brigar legal por esse prêmio no futuro, é um jogador extremamente jovem, mas hoje pra mim não cabe. Cara, eu vou abrir o corre por fora com o Bam Adebayo. Eu gosto muito do Bam, defensivamente eu sou fã do Bam, mas não é a melhor temporada como defensor dele. Tem muitos altos e baixos. Foi especulado recentemente que talvez ele estaria com dificuldades de física, né? Que talvez ele poderia estar machucado. O Heat tem altos e baixos enquanto defesa. Na média das situações, é uma boa defesa de NBA nessa temporada. Na média tem sido uma boa defesa. Mas ele não tem sido um grande... o melhor Bam Adebayo dessas últimas temporadas não é a dessa, com toda certeza. Então, pra mim, ele acaba correndo por fora. Ainda corre por fora, pra mim, Scottie Barnes. O melhor nome de um time que é uma boa defesa, como eu falei até quando a gente estava falando do técnico do Raptors, sim. Mas eu acho que comparando o impacto que ele tem com um desses outros caras, ainda fica um pouco atrás. Ainda assim, vale a menção de estar aqui na nossa tier list. É um excelente defensor de um time com bons defensores. Não é também desses times em que um cara se destaca com muita margem para os outros. Eu vou abrir a menção rosa com o gêmeo Ausar Thompson. Acho até que ele é subestimado, ao contrário do irmão dele, na parte defensiva. Acho que ele é até um pouco subestimado. É a principal peça da defesa do Pistons, e o Pistons tem sido consistentemente a segunda melhor defesa da liga. Acho que ele pode até subir, talvez, cara. Tô até pensando. Porque pra mim, vamos fazer um pouco diferente. Porque aqui, falando de defensor do ano, existe um elefante na sala, né? Que é Victor Wembanyama. Vai conseguir jogar 65 jogos? Vai se classificar para ser elegível para esse prêmio? Se sim, é favorito. Se sim, para mim é pouco tempo. Se ele
tiver 65 jogos disputados, para mim ele é com sobras o melhor defensor da NBA, o mais impactante, por mais que ele não tenha, até pela dificuldade física que ele teve com a lesão no meio da temporada, não tá mostrando, tipo assim, todo jogo ser um monstro absoluto, mas a maioria das partidas ele é um monstro absoluto. Isso já é, assim, absolutamente impressionante. Pra mim, ele é muito tranquilamente o melhor defensor da NBA hoje. Seria o favorito. Se jogar 65 partidas, pra mim vai ser favorito. Então eu vou deixar ele aqui. E aqui começa a entrar uma discussão que não vai agradar a todos, mas pra mim o Chet Holmgren é menção honrosa. Nas casas aí de, previsões, vamos dizer assim. Na ausência do Wemby, ele é o favorito. Certo? Nas odds. E eu entendo o porquê. Ele é uma peça focal da melhor defesa da liga com sobras. Mas em vários dos jogos decisivos, digamos, os principais jogos, principalmente ali aqueles 3 contra os Spurs, mas em outros também, do OKC Thunder nessa temporada, eu pessoalmente fico decepcionado com a atuação do Chet. De achar que ele não tem conseguido se impor defensivamente como um defensor do ano, como o principal defensor na teoria desse time deveria se impor. É difícil porque o Thunder é um time de defesa de perímetro, primariamente, mais do que qualquer outra coisa. E como um time de defesa de perímetro, jogadores como Alex Caruso, que não entrou aqui, Lu Dort, que não entrou aqui, porque esses dois não estão, assim, na melhor temporada da carreira, mas ainda assim são defensores geracionais, e o próprio Cason Wallace, Jalen Williams, mesma coisa dos outros dois que eu mencionei, o próprio Shea é muito bom defensivamente, então essa responsabilidade enquanto jogador de perímetro do Thunder se divide muito. Mas eu acho que o principal nome de perímetro dessa temporada do Thunder é a Cason Wallace, um cara que jogou, normalmente ele é reserva, mas tem jogado muito tempo, tem tido oportunidades muito boas por conta de alguns jogadores com lesão, mas também porque ele tem elevado o nível de jogo para tal. Então ele é quase um reserva de luxo, tem jogado muitas partidas no time titular também. E ele tem sido o principal defensor de perímetro do Thunder, mesmo sendo um cara que na lineup ele fica atrás de alguns outros em minutagem. Então, para mim, ele valeria no mínimo ficar num pódio. E não acho que é loucura considerar ele como vencedor desse prêmio caso o Embiid não cumpra os 65 jogos. Eu acho que isso vai acontecer? Não. Na previsão, é mais até possível a gente ver ele numa posição mais ou menos aqui. Mas eu acho que é injusto. Acho que esse cara é muito bom. Acho que é, nessa temporada, o principal defensor de perímetro do melhor time de defesa da liga, que joga pressionando no perímetro. Então eu acho que é um pouco injusto o que está acontecendo nas odds de ser isso aqui. Ainda mais com tantos jogos que, por mais que ele seja muito bom, tantos jogos em que o Chet também se esconde defensivamente. Para mim, ele tem sido muito superestimado por alguns nessa temporada. E o Gobert é o seguinte. Você que não gosta do Gobert, saia do vídeo. Desculpa. Eu sou muito fã do Gobert? Não. Mas eu reconheço que o Gobert é, na defesa, geracional. Ah, mas quando chama no perímetro ele tem dificuldade. Se você for ver o jogo contra Spurs e Minnesota Timberwolves também, ele é decidido num lance em que o Anthony Edwards chama o Wemby no perímetro e supera o Wemby facilmente. Então até o melhor defensor do mundo, com sobras, é um pivô que também, assim, contra jogadores de elite de perímetro, para marcar na linha de 3, também tem dificuldade. Então, óbvio que o Gobert tem falhas. E em playoffs elas são mais expostas até. Mas ele é um defensor geracional e ele tem ancorado uma das melhores defesas também da NBA, que é a do Minnesota Timberwolves, e tem, nesses últimos, 2 meses de temporada, sido um defensor absolutamente sólido. Talvez a melhor temporada defensiva desses últimos 2 anos dele, desde que chegou no Minnesota Timberwolves. Então, se o Embiid não tiver também disponível a disputar esse prêmio, eu não acho também que é impossível o Gobert ganhar. Se ele não ganhar, é muito também porque existe uma fadiga de votação. Eu acho que por melhor que o Gobert seja, ganhar 5 prêmios de defensor do ano talvez seja um pouco também demais. Pensando em legado, fica meio estranho. Mas não acho que seria loucura também não. Pra mim ficaria assim.